Amém, pastor. Vamos Poderia estar orar? orando. Pode orar. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai, nesta hora, nesse exato momento, Deus, nós te glorificamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelo teu zelo, o teu cuidado que o Senhor tem para conosco, ó Deus, e também por essa rica oportunidade, ó Pai, de estar aqui aprendendo da tua palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, Pai querido, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos direcionar e que a gente venha estar cada dia mais investindo na nossa vida ministerial, Pai. Pai, eu apresento a vida do seu filho, pastor Eduardo, que está aí, Senhor, primeiramente o teu Espírito Santo na direção e segundamente o teu filho, que o Senhor possa usá-lo poderosamente como tem usado, Pai, dando, Senhor, meu Pai, a revelação dos céus, Pai querido, dando também a direção daquilo que o Senhor tem preparado para falar para conosco nesta noite. Nós pedimos em o nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Jesus. A unidade número 3, ela trabalha o assunto sobre a morte, né? Tratados sobre a morte, o que vem depois da morte. E é um assunto muito importante, porque todo professor de escola dominical, todo ganhador de almas, tem nesse tema a razão do seu ministério. Então, a razão do nosso ministério passa, né, por estarmos ensinando as pessoas sobre o que vem depois da morte. Querido pastor, Não, pois não. A aula de hoje ela é baseada em qual capítulo do livro? Obrigado, missionário Danilo, seja bem-vindo. A nossa aula de hoje está na unidade 3, capítulo 1. Morte, definições. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Salmos 89, 48. O termo grego, thanatos, indica separação, estar separado. E o termo hebraico, mameth, significa sepultura, cova. Na Escritura Sagrada, o termo morte, ele não é cessar a vida. Nem thanatos ou mameth indica fim. Sempre continuidade em outro plano. Gostaria de pedir a um dos irmãos que pudesse ler ali no finalzinho da página 114, até a página, e o começo da página 115, que é uma definição do Berkhof sobre morte nas Escrituras. Um dos irmãos poderia ler para nós? A morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas somente como diferentes modos de existência. A definição de que não se trata do fim, se trata tão somente dessa experiência, né, essa experiência que vem aqui do grego thanatos, que indica separação, estar separado da vida física. A sepultura como exemplo da separação, e não como local definitivo ou estado definitivo. Então, a ideia de morte, Salmo 89, 48, thanatos, quer dizer, há uma separação entre a vida física e a vida espiritual. Porém, a vida continua no outro plano, que é o plano espiritual. Então, não é uma ideia de cessação, mas de continuidade em outro plano. O irmão acabou de fazer a leitura, página 114, 115, e nós, então, vamos a Eclesiastes 3, 2. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Então, nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. Não há experiência humana mais democrática do que a morte. Pobres ou ricos, famosos ou anônimos, brancos ou negros, homens de todas as etnias, povos ou línguas, todos terão que enfrentá-lo um dia. Para isso não há cor. Em todos os tempos, conhecer o que virá depois da morte é uma das maiores dúvidas da humanidade. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer.
Eu gostaria de apresentar, nessa primeira parte, 6 verdades sobre a morte. Eu não poderei comentar muito, porque dentro da próxima abordagem, nós temos uma profundidade muito interessante. Lembrando que essas aulas estarão gravadas, e eu desejo encerrar a nossa aula 5 minutos antes, porque eu quero entregar um tesouro, uma pedra de ouro para os irmãos. 6 verdades sobre a morte. Primeiro, todos a enfrentarão. Romanos 5,12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Uma segunda verdade sobre a morte é que, realmente, a morte não é o fim da vida. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu também vou explicar essa frase, essa revelação, da maneira mais profunda adiante. Terceira verdade sobre a morte: a morte pode ser vencida. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quarta verdade: um dia a morte será aniquilada para sempre. 1 Coríntios 15, 26. O último Thanatos, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ela é um inimigo. Quinta verdade: não há outra chance. Somente se morre uma única vez. E depois vem o julgamento, Hebreus 9, 27. E Lucas 12, 20. A morte é democrática e iminente. Deus, ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Existem 2 tipos de morte. A morte física, muito conhecida. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele está falando da morte física. Mas existe também a morte espiritual, porque em João 5,24, convido um dos irmãos para, por gentileza, ler esta revelação. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, aleluias! Observe que passou da morte para a vida. Ora, se ele tinha vida física, como é que ele passou da morte? Porque está falando da morte espiritual. A vida física pode ter fé, a vida física pode ter religião, e ainda assim ser morto espiritualmente. Somente aqueles que ouvem e guardam as palavras de Jesus é que escapam da morte espiritual. Jesus disse, como o irmão leu: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e toma a decisão de crer, esse escapa da morte espiritual. Então, quem vai tirar a nossa morte espiritual não é o autoconhecimento. Quem vai remover a nossa morte espiritual não é uma religião perfeita. Também não será o tempo de religião que nós temos, mas a poderosa palavra de Jesus, aquela que ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A poderosa palavra de Jesus que transforma a mente perturbada numa mente santificada. É a poderosa palavra de Jesus que nos dá nova vida, vida regenerada, santificada. A morte espiritual difere da morte física. Continua, como nós vimos, o livro trouxe, né, e aqui enriquecendo um pouco mais, eu separei o Thanatos no Antigo Testamento. Né? O Salmo 23, no versículo 4, Salmo 23, versículo 4, por favor, alguém pode ler? Está na sua tela. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra do Thanatos, quer dizer, da separação da vida. Isaías 25:8 diz: tragará a morte, Thanatos, para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isso confirma 1 Coríntios 15:54, para falar sobre a vitória final sobre a vida humana limitada. Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte, no Thanato do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Veja que ele fala morte do que morre.
que seria a morte do que morre? Separação eterna daquele que viveu a separação física. É isso que o Senhor quer dizer. Veja que coisa poderosa é o poder do Evangelho. O Senhor não tem prazer na separação tanatô eterna daquele que tem separação da vida física, diz o Senhor. Mas ele diz, convertei-vos, eu acabei de explicar sobre o novo nascimento, convertei-vos e vivei. Então, se morte é separação, vida é comunhão. Quando nós temos os nossos desejos e pensamentos e sentimentos unidos ao Senhor Jesus, nós então temos a vida do celestial em nós. Amém? No Novo Testamento, Thanatos ele adquire uma transformação extraordinária dentro da perspectiva de Ezequiel 18:32 que nós acabamos de verificar. No Antigo Testamento, a morte era muitas vezes, no Antigo, um fim natural, um recolhimento aos antepassados. Já ao apóstolo Paulo, o Espírito Santo coloca Thanatos como um inimigo a ser vencido. Por exemplo, Romanos 5:14, ele diz, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Então, o que é morte? Não é só o fim da vida, mas um poder escravizador. Daí que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o salário do pecado é a escravidão que leva à separação eterna. Olha que coisa tremenda. E a desobediência também leva à morte. Como nós atribuímos aqui, o salário do pecado é o Thanatos. É a separação entre a vida santificadora de Deus e a vida humana pecaminosa. Muito bem. Outro detalhe interessante é que no Antigo Testamento, Isaías 25:8, tem uma promessa em que Deus tragaria a morte. Quando isso se cumpre? Na ressurreição de Jesus. Alguém pode ler Isaías 25:8? Por favor. Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25:8. Amém. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Aleluia. Então, porque o Senhor disse, a morte será aniquilada. Isaías 25:8 é a profecia da ressurreição de Jesus Cristo, da ressurreição dos santos de Deus. E vai confirmar em 1 Coríntios 15:54. Onde está, ó morte, Tanate, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu veneno, o teu aguilhão? Então, o cristão, ainda que morra fisicamente, ele vence o veneno, porque Jesus ressuscitou e lhe dá a vida eterna. Assim disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E um outro ponto interessante, gente, é exatamente uma das formas de Thanatos, que é apephanetes, significa, já morrestes com Cristo e vossa vida escondida em Deus, que é a morte para o mundo. É um outro tipo de separação, é a separação do poder do mundo. Por isso que tudo aquilo que nos move ao mundo, nos transforma em mortos espirituais. Por isso também essa é uma das razões de que o mundo é inimigo de Deus. Então, a morte passa a ter um valor positivo. O crente morre para a velha natureza, para poder viver a nova vida. Então, todos nós que somos professores da palavra de Deus e que ajudamos as pessoas a irem para a vida eterna, nós precisamos diferenciar a relação com a carne. Antes do evangelho na sua vida, você tinha uma relação de escravidão com a sua carne. A carne governa os desejos, ela governa os pensamentos. Está bem claro em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios mostram isso com muita clareza. Éramos, por natureza, filhos da ira, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade deste mundo tenebroso, fazendo a vontade das potestades espirituais, dos guias, das entidades malignas, e éramos, por natureza, filhos da ira. Aí vem o versículo 4, mas Deus,
que é riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos pecados, olha a morte espiritual, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o evangelho que não reforma, mas transforma, o evangelho que realmente santifica, é aquele que liberta e salva. E é muito importante lembrar que se Deus quer salvar todo mundo, por que ele não salva? Porque ele respeita o arrependimento. Você pode orar para alguém se arrepender dos seus pecados e deve orar sempre. Mas a decisão de arrependimento é dele, do pecador, do gadareno. E isso é muito importante. Por isso que tinha 2 ladrões na cruz e um não se converteu. Será que é porque Jesus não orou por ele? Ou será que é porque Jesus respeita a falta de arrependimento? Isso é importante. Muito bem? Senão você vai se sentir culpado pela desobediência dos outros. E você não tem culpa nenhuma do pecado de ninguém. Portanto, fechamos o capítulo 1 perguntando a todos nós aqui, né? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos para vivificar as nossas vidas. O Meyer Pillman, ele tem uma palavra muito interessante, diz assim: a alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma. Como já falamos, 1 Coríntios 15, 26, o Thanatos é o último inimigo a ser destruído. A morte é uma realidade. Todos a enfrentaremos. Então, o crente deve ter medo da morte? Não. Por quê? Porque ela não poderá impedi-lo de ter a vida eterna. Qual deve ser a sua postura diante dela? A vida eterna. Então, por que muitos cometem suicídio? Porque não tem a vida eterna. Se ele tiver a vida eterna, ele não vai querer matar-se. O ato de se matar é um ato de profunda rebelião contra Deus. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Não matarás. Então, tirar a vida é um ato de desobediência. Muito bem, os homicídios são obras da carne e coisas semelhantes a esta, talvez o suicídio semelhante ao homicídio de si. E lá no verso 21 do capítulo 5 de Gálatas diz: coisas semelhantes a esta, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. E jamais estou aqui julgando se quem se matou foi para o céu ou não, porque eu não sei se na última hora ele se arrependeu. Mas o que eu posso dizer é que homicidas não arrependidos, segundo as Escrituras, não entram no reino. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode falar, queridos. Pastor, só um esclarecimento aqui. A morte reinou desde Adão até Moisés. O senhor podia explicar um pouquinho sobre esse fato aí? Olha, esse termo, ele tanto pode significar Moisés, a pessoa de Moisés, ou Moisés, a figura da lei. Porque a lei vai se cumprir em Jesus Cristo. O irmão entende? Amém. Então, tanto pode significar a lei como a pessoa, mas eu prefiro as abordagens que destacam a lei mosaica. Eu prefiro que signifique a lei de Moisés. Porque quando fala Moisés, está falando do conjunto da lei. Em João capítulo 1, versículo 13, diz: a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Tudo bem? Continuo. Tem alguma outra pergunta? Tá. Então agora vamos falar do tratado sobre a ressurreição. Certinho? Deixe-me só aqui melhorar a exibição. Vocês não estão vendo, né? O compartilhamento. Tratado sobre a ressurreição. Deixe-me ver aqui. Tem certeza que vocês não têm perguntas? Nenhuma pergunta? Vamos lá. Tratado sobre a ressurreição. Está aparecendo aí? Muito bem. Então vamos lá. E você, rapaz. Bem, vamos lá. Agora sim. Uma das razões de nós estudarmos a Bíblia é que nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Por isso, irmão, em nome de Jesus, estude as Escrituras com todas as suas forças, porque é através dela que você vai se tornar um discípulo aprovado de Deus, um discípulo da graça do Senhor. Como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Não no corpo que morreram,
Porque o corpo atual, que é o corpo que nós vivemos, ele vai perecer. Mas no versículo 38 diz que nós ressuscitaremos num novo corpo. Então, antigamente as pessoas falavam assim, fulano morreu, vai vir do jeito que morreu, como é que ele vai ressuscitar? Assim, uma bomba explodiu o corpo dele. Ele não precisa do corpo dele para ressuscitar, porque ele ressuscitará no corpo glorificado. Prosseguindo, há corpos celestiais e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. 1 Coríntios 15, 40. Aqui nós temos uma imagem simbólica, né, sobre o estado dos mortos. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Por que a palavra semeia-se? Porque tudo que você escolhe aqui nessa terra vai herdar na eternidade. Então, você ressuscitará em corrupção mediante as escolhas que você faz aqui na terra. Esse é um ponto fundamental. Nós ressuscitaremos no corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44, e também o nosso corpo espiritual será semelhante ao corpo de Jesus. Que coisa gloriosa! Se nós ressuscitássemos como anjos, já estava bom. Mas ressuscitaremos semelhante àquele que nos salvou. É um privilégio sermos a noiva do Cordeiro, porque o Cordeiro dará à sua noiva um corpo glorificado semelhante ao dele. É muito grandioso. Alguém pode ler Romanos 8,17? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que maravilha. Olha que coisa importante. Se nós aqui nessa terra escolhemos andar com Deus, se nós aqui nessa terra escolhemos seguir a Jesus Cristo, na eternidade também nós reinaremos. E o finalzinho, também com ele seremos glorificados. Também com ele seremos glorificados. Então, a tua ressurreição não vai depender da sua idade, nem da forma que você morreu, e nem do tipo de morte que você teve. Não, ela dependerá só da sua comunhão com o Eterno. E ao termos esta comunhão com o Eterno, nós garantimos a ressurreição no corpo glorificado. Amém? E o próprio Jesus ensinou isso. Pode ler outra vez, irmã Maria Alice, esse versículo que está na tela? A profecia de Jesus? No caso, o versículo ou até esse texto aqui, né? Não vos admireis quanto a isso. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Muito bem, muito bem. Então, nós temos aqui a ressurreição para a vida, não é? Temos a ressurreição para a vida e andamos na presença de Deus. Vivemos na presença de Deus. Muito bem. Lucas 14, 14. Pode ler, por favor? Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Então, existe a ressurreição do justo. E nessa ressurreição você tem galardão. E esse versículo, por favor? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muito bem. Então, a ressurreição não vai ser só para a glória eterna. Ela também será para a morte e desprezo eterno. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Ok. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E a morte será vencida na nossa ressurreição. Amém? Glória a Deus. E assim nós encerramos esse capítulo 2. Tudo bem? Alguma pergunta? Pastor, com relação aos católicos, a gente sabe que tem o anexo de livros que não são inspirados no Velho Testamento deles, como Macabeus, por exemplo, e eles acreditam na questão do purgatório. Como que eles não entram em contradição com o que está na própria Bíblia deles? Irmã Maria Alice, vou responder no capítulo 3, tudo bem? Podemos? Ok? Alguém está falando aí comigo? Não ouço ninguém? Vamos ao capítulo 3? Então vamos. Vamos lá. Muito bem.
Muito boa a pergunta. Deixa eu só terminar aqui. Enquanto eu faço a troca, alguém tem outra pergunta? Amém, pastor. É só esse versículo do 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 45. Está Pode ler escrito para assim, nós? assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Gostaria de saber qual o significado. O último Adão é Jesus. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, ele traz vida eterna a nós. Então, ele não é apenas um espírito que salva. Ele também não é apenas uma força que melhora a nossa vida. Ele é realmente a vida de Deus, que traz vida para quem nele vive. E quando a vida de Deus traz vida para nós abandonamos o pecado, nós abandonamos as obras das trevas, nós abandonamos as obras da carne. Me entende? Amém, pastor. Amém. Então, é uma profecia, é o propósito de Deus. Amém? Como nós lemos aqui, o profeta Daniel, ele revelou que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Tudo bem? Então, a vida continua. Aí agora eu começo a responder a pergunta da Maria Alice. Purgatório. Esse texto é o texto que os católicos usam para defender o purgatório, além do texto de Macabeus, que é tão ridículo que o próprio Justino Marte e vários pais da igreja chamavam o texto de Macabeus de lixo, inadequado, e tem um versículo de Macabeus que diz que o próprio livro também não é digno de muita crença. Mas vamos ficar com esse texto bíblico. Alguém pode ler, por favor? Alguém poderia ler? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, se vê claramente que é um texto que não fala sobre purgatório, é um texto que não fala sobre redenção, salvação, fala sobre galardão dos santos, galardão dos servos de Deus. Amém? Alguém vê algum traço do purgatório nesse texto? Então, mas aí os católicos, eles falam, tipo, o quê? Sobre a questão dos outros versículos que a gente leu, né? Que fala sobre a questão certinho de como vai ser, e essa questão que eles entendem do purgatório por causa desses livros extras. O que eles dizem, né, sobre isso? Tá, vamos lá. Argumento católico. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, o argumento católico é de que as pessoas que morrem na amizade com Deus, eles mesmo não sendo purificados, vão ser depois da morte. Tudo bem? Todo mundo entendeu o argumento deles? Amém. Amém. Agora, vamos à verdade bíblica. Vamos lá? Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, aqui não tem purificação, diz ficarão de fora. Ficarão de fora. Não tem purificação depois da morte. Os que se prostituem são os pecados sexuais. Tem a mentira que você conta com a sua boca, tem a mentira que você deixa a pessoa acreditar com o seu silêncio. Você mentiu das duas formas. Se você sabe que aquela pessoa está acreditando numa coisa que não é do jeito que aconteceu, por causa do seu silêncio, você mentiu pelo silêncio. Seu silêncio mente. E quem ama e comete a mentira ficará de fora. Não tem purgatório. Vamos em Gálatas 5, 19, 21, porque a coisa piora. As obras da carne são reveladas, as quais são prostituição,
impureza, mostrar o corpo, idolatria, feitiçaria, inimizades. Inimizade é muito grande. Contenda. Contenda é discutir, brigar. Ciúmes, iras, divisão, dissensão, partida, inveja, beber, orgia e coisas semelhantes a estas. Meu Deus, coisas semelhantes. E como já antes vos disse, o que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não tem purgatório, já está fora. Em Lucas 23:43, Jesus disse: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase destrói o adventismo. É triste ver pessoas que a gente gosta defendendo que tem o sono da alma. Você morre, vai dormir, um dia você vai ser julgado. Jesus não disse isso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aí é triste você ver algumas pessoas que você gosta pregando assim: não, esse hoje é porque Jesus falou assim: hoje eu falo contigo, estarás um dia comigo no paraíso. Que mentira! Aí o pregador fala: a minha tese de doutorado foi sobre isso. Eu digo: que pena, sua tese de doutorado foi sobre uma mentira. Porque Jesus nunca disse: hoje eu te falo, estarás comigo no paraíso. Jesus nunca disse isso. Ah, mas tem uma cópia que não tem uma vírgula. Sim, mas tem outras 4, 5 que tem a vírgula. E aí esse hoje, ele vai caracterizar a hora em que estarão juntos no paraíso o Salvador e o salvo. E essa dimensão, ela caracteriza a vitória contra o sono da alma que os adventistas enganam a si mesmos e aos outros, o universalismo, que defende uma salvação universal, o outro ladrão não foi, a regeneração batismal, como se você batizasse alguém, aquele alguém se regenerasse. São várias heresias que são quebradas. Filipenses 1:23, alguém pode ler? Filipenses 1:23, por gentileza. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Entendeu? Não tem purgatório. Ele já vai estar com Cristo. 2 Coríntios 5:8, porque alguém pode dizer: ah, mas é o apóstolo Paulo, que é um super crente. Em 2 Coríntios 5:8, ele já coloca no plural: temos confiança e desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, os crentes habitarão direto com o Senhor, não tem purgatório. É importante, e eu queria ler com os irmãos esse texto sobre: a ti te digo eu que, hoje mesmo comigo estarás tu dentro do paraíso. Isso é importante para a nossa lição. Eu preciso aproveitar os 4 minutos que me restam. Alguns gostariam de remover, o texto não é meu, mas eu vou dar uma pedra de ouro para vocês daqui a pouco. Alguns gostariam de remover a palavra que, os 2 pontos que lhe seguem, e colocar os 2 pontos depois de hoje, e entender as palavras assim: digo hoje, comigo estarás tu no paraíso. Ora, isto, além de ser sem nenhum sentido, porque Jesus nunca disse isso. Aí eu escutando o Rodrigo, ele falava assim, melhor, eu escutando um pregador, ele falava assim: no Antigo Testamento, Jeová falou com Israel, eis que te digo hoje. É verdade, mas no Novo Testamento, Jesus nunca falou assim. Eu não posso entender as palavras de Jesus por uma palavra que Jeová deu a Moisés no sentido da construção da frase. A construção de Jesus é clara: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus nunca disse: eu te digo hoje. É muito importante lembrar que isso foi inventado para servir a uma hipótese teológica. É exatamente assim que os hereges transformam o texto bíblico naquilo que eles querem entender e naquilo que eles querem que os outros entendam. O texto tem que ser respeitado na sua fala não manipulada, na sua fala original. É importante estudarmos a Bíblia e não as teologias ideológicas. Alguns textos, manuscritos gregos e também o texto Receptus,
ele diz, hoje, Semeron. Assim estão traduzidas as versões persa e etíope, o que destrói essa tola crítica. E uma vez que esta é uma questão de grande importância e um exemplo da maravilhosa graça, que tão desprezível pecador, um dos principais, imediatamente entraria para o reino de Deus, desfrutaria de comunhão ininterrupta e eterna com ele, e para que não houvesse a menor dúvida naquele homem ou em outros, então Cristo, que é o Amém, a fiel testemunha, a própria verdade, prefacia a promessa desta maneira, em verdade te digo. O que equivale a isto é a mais pura verdade, você pode se apoiar totalmente nela. A ti te digo, hoje mesmo estarás tu dentro do paraíso. Amém? Nós vamos encerrar por aqui para respeitar o horário e aquilo que foi acordado. Pastor, e sobre o Sheol e o Hades? Nós vamos deixar um vídeo complementar no site. Tem um vídeo complementar lá sobre o tempo Kairos, tempo Cronos e o tempo Aion. A semelhança, nós também colocaremos um vídeo complementar sobre Seol, Hades e Tartarô. E esse site, ele não tem nada a ver com o núcleo, ele é uma construção nossa para entregar recursos de aprendizagem, propagar o evangelho. Bem, queridos, vamos orar então, encerrando a nossa aula, por favor. Pastor Eduardo. Pois não? Perdão interromper. É só para quem é inscrito, né? No caso, eu estou aqui como convidado. Não, o uso do site é livre, as aulas estão lá para serem espalhadas. Se você gostou do assunto, recomenda para outra pessoa. Não. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, graça te damos pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui unidos através da tua palavra, para conhecer e ter intimidade e relacionamento com a tua palavra e conhecer verdadeiramente quem tu és. Como está escrito no livro de João, que conheçamos o Senhor como o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo, seu Filho, ao qual nos revelaste. O Senhor nos dá entendimento, nos dá graça, para que nós possamos não só aprender, mas pôr em prática aquilo que nós temos aprendido acerca da tua palavra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Por motivo de força maior, pastor Silas não poderá ministrar o capítulo 4 e 5, e eu vou tentar aqui substituí-lo. Que o Senhor venha falar poderosamente através da sua misericórdia. Vamos orar? Nós começarmos? Bem? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de conhecermos a tua palavra, derramarmos as nossas vidas nas tuas mãos, sermos edificados pelo Senhor, para a glória do nome que é sobre todo nome, o santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nesse sentido, o capítulo 4 e 5 trabalha o julgamento, né? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos lá. Irmãos, volta para o Seol e para o Hades, porque esse mistério do tribunal de Cristo está maravilhoso. Vou mostrar para vocês o tribunal de Cristo em Romanos 14:10 e 2 Coríntios capítulo 5. Só que antes de mostrar, vale a pena nós entendermos sobre o Seol e o Hades. Dá uma olhadinha lá. Sheol. O termo aparece no Antigo Testamento e descreve o destino comum de todos os mortos. Então, o termo Sheol é o reino dos mortos, independente se são justos ou ímpios. Literalmente, aponta para a sepultura, lugar de silêncio. Não era visto, no início, originalmente, como lugar de castigo. Ele será após a ressurreição de Jesus, porque no Seol, que era entendido como o lugar debaixo da terra, no Sheol, ficará vazio, dado que o Senhor, em sua ressurreição, visita as partes baixas e as leva para os lugares celestiais, deixando nas partes baixas apenas o Hades,
que era realmente o lugar de tormentos, para onde os mortos já entram imediatamente após a morte. A teoria do sono da alma é outra mentira das heresias dos adventismos aí do sétimo dia. Com o tempo, a teologia judaica passou a entender o Sheol como tendo dois compartimentos. Um para os justos, porque Jacó, ele disse que desceria ao Sheol, então ali também iam os justos. Gênesis 37 e 35. Interessante que ele também é chamado seio de Abraão. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Então, no Sheol, eu tenho um lugar para os justos, um abismo e um lugar para os ímpios. Tormento, como Jesus ensinou. Hades. O termo surge no Novo Testamento e é a tradução grega para Sheol hebraico. No entanto, ele já traz uma perspectiva diferente. Na Septuaginta, quando traduziram o termo para o grego, eles usam Hades. E no Novo Testamento, Hades é um lugar de sofrimento. Jesus não disse, morrendo o rico ficou dormindo, aguardando o juízo futuro. Jesus ensinou diferente. Ele disse, morrendo o rico, estando em tormentos no Hades, disse, molha, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e toque na minha língua para me refrescar. O Senhor Jesus não ensina mentiras. Ah, mas aquilo é uma parábola. Tudo bem. As virgens prudentes e loucas também são uma parábola. 70% do que Jesus ensinou usava parábolas ou alegorias. Isso não invalida o conteúdo. O método de comunicação ajuda o receptor, ajuda a compreender, porque a palavra que não é entendida, a semente não nasce. Você quer destruir o seu ministério de pregação? Pregue de um jeito que as pessoas não entendam. Porque na parábola da semente, a única semente que não nasceu foi aquela que as pessoas não entenderam. Então, se você fala muito rápido, se você fala sem sentido, se você não explica o que está falando, você está ajudando Satanás. Porque diz a Bíblia que parte da semente caiu na beira do caminho e as aves a comeram. Quando Jesus explicou isso, ele disse, são as pessoas que não entendem o que ouvem e o diabo arrebata as palavras do seu coração. Portanto, explique com calma, mesmo que a sua mensagem fique mais lenta, mas se ela ficar mais clara, é melhor, é muito melhor. Um pregador que é claro, do que um pregador que exala força, mas não é entendido. Que loucura, né? Então, voltando aqui para a nossa aula. Assim também, o Hades bíblico, ele é um lugar temporário, porque dali as pessoas irão para o lago de fogo, o Geena, em Apocalipse 20, 14. Alguém pode ler Apocalipse 20, 14? Apocalipse 20, 14. Amém. Obrigado. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Certo. Meu amado irmão, então esta é a segunda morte. Quem foi lançado no lago de fogo? O Hades, o próprio Hades, aí chamado inferno. Então, Geena é o destino final de punição eterna, o lago de fogo. Hades é um sofrimento no inferno, mas um dia o inferno será lançado no lago de fogo e o sofrimento será ainda muito pior, muito pior. Hoje, os mortos estão no Hades, os salvos estão no paraíso. Observa que o Senhor Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo, comigo. Jesus não está no Hades, Jesus está nos céus. Ele foi para o Pai e ele disse ao ladrão da cruz,
estarás comigo. Então, nenhum justo, nenhum perdoado, nenhum purificado, quando morre, vai para o Hades, vai para a companhia de Jesus, vai para uma região celestial aguardar o arrebatamento. Porque no arrebatamento, 1 Coríntios 4,16, diz que no arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é opinião da Assembleia de Deus, é verdade da palavra. E a verdade da palavra é linda. Muito bem? Ok. O lado dos ímpios também tinha um lugar chamado Tártaro e outro chamado Seio de Abraão. Alguém pode ler esse slide, essa mensagem? O que significa o termo Seio de Abraão? Um colega pode ler? O termo seio refere-se à prática antiga de reclinar-se à mesa durante um banquete. Estar no seio de alguém significa ocupar o lugar de maior honra e intimidade, logo ao lado do anfitrião. Para um judeu, não havia honra maior do que banquetear-se ao lado de Abraão, o pai da fé. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, o termo seio de Abraão significa comunhão profunda com o Pai. E é por isso que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles estão em comunhão profunda com o Celestial, com o Redentor, com o Glorificado, com a estrela da manhã, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Seio de Abraão. E Tártaro, essa expressão, ela aparece em 2 Pedro 2,4. Alguém pode ler? Pois se Deus não poupou a anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Interessante que no grego, não é escrito Hades e também não é escrito Geena. É a única vez na Bíblia que é usada a palavra Tártaro. E o que quer dizer isso? É uma cadeia, é um lugar de detenção para anjos caídos, presos em correntes de trevas. É um lugar de contenção, não de atividade. O sentido é reforçado em Judas 6. Não tem nada a ver com Gênesis 6, porque os filhos de Deus em Gênesis não são anjos. Anjos não engravidam mulheres. Os filhos de Deus em Gênesis 6 é a linhagem de Sete, os homens poderosos na terra, e não seres angelicais. Isso nós vamos estudar ainda na matéria de Gênesis. Existe, como o livro traz, várias heresias sobre o destino dos mortos. Universalismo, restauracionismo, segundo período probatório, aniquilamento. Amém? Um dos irmãos gostaria de fazer a leitura do livro com rapidez e resumir para a gente o que seria a heresia do universalismo. Página 129. O que seria a heresia do universalismo? Propalam que, no final, Deus não deixará ninguém no inferno, mas levará todos para o céu. Muito bem. Essa heresia ela é refutada por vários versículos da Bíblia, já foi refutada na parte anterior da aula, quando nós vimos ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, e o próprio Jesus se preocupava em dizer, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E o restauracionismo? Essa doutrina preconiza uma espécie de purgatório, ou seja, o inferno não é eterno, é apenas uma experiência temporária que serve para iluminar o pecador, permitindo que, em algum momento na eternidade, possa entrar no céu. Vamos refutar essa mentira com João 5,28. João 5,28 e 29, a promessa que diz com clareza que a vida eterna é para um grupo e a morte eterna para outro.
O aniquilamento é a doutrina que alivia os pecadores sem arrependimento e que ama o pecado, e afirma que Deus destruirá a existência deles, ou seja, não padecerão sofrimento. O Espiritismo, que vai trazer a reencarnação, e o Romanismo vai trazer o purgatório. E o materialismo científico, que vai negar a existência do mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos agora ao juízo do trono para os cristãos, que não é o trono branco, Tribunal de Cristo. Dá uma olhada, por gentileza, nessa imagem aqui. 2 Coríntios 5,10. Alguém pode ler? 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Certo. E Romanos 14,10, por favor. Romanos 14,10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E para que serve o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é para galardão. Inclusive, foi lido hoje aqui o versículo tema desse galardão, atribuído ao purgatório sem de fato sê-lo, pois, na verdade, ele não se refere aos ímpios no inferno, mas aos justos nas bodas do Cordeiro. Eu convido os irmãos a lermos, e vou expor aqui na tela, rapidamente para os irmãos. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia do juízo a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o nosso galardão não será entregue pelo nome que nós temos, e nem pela quantidade de serviço, e nem pelo sucesso terreno do nosso serviço. O nosso galardão será entregue pela qualidade do nosso trabalho. Veja o verso 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, o fogo vai queimar a obra e o que sobrar vale para o galardão. Isto é, eu preguei porque fui obrigado. Eu fiz uma obra porque queria algum tipo de aplauso e reconhecimento. Eu gosto da sensação de controle, de poder. Então, eu vou ser chefe de alguma coisa na igreja. Essas pessoas, se elas forem salvas, elas não recebem galardão por nada que fizeram, movidos por esse sentimento. Então, se a obra que alguém edificou permanecer como? Depois do fogo. O fogo vai queimar essa obra. O que sobrar tem galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. A pessoa já está salva, mas ela não tem o galardão. Que coisa interessante. Outro ponto importante desse tema é: para que galardão? Será que na vida eterna as pessoas vão ter uma hierarquia? Cremos que não. Por quê? Porque lá teremos a mente de Jesus Cristo, que não é competitiva, que não é enciumada, arrogante, narcisista, né? Que está sempre querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. A mente do eterno não é limitada, apodrecida, como as mentes humanas. Então alguém pergunta, para que galardão? Aí eu volto a te perguntar, ora, a única razão que o galardão é posição? Lógico que não. Galardão também é salário, talvez seja por justiça, não por posição. Ninguém será maior do que ninguém, mas cada um receberá o que é justo, pela sua renúncia, pela sua humildade, pela sua sinceridade,
pela sinceridade do seu trabalho. Lembra que o apóstolo Paulo disse que alguns pregam a Cristo por porfia e outros pregam a Cristo por reconhecimento, julgando obter vantagens. Pois é, mas tem outros que pregam a Cristo porque morreram para si, porque lhes importa nada nessa vida a não ser dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Esses receberão o seu galardão, não para ter uma posição lá na eternidade, mas para que a justiça de Deus se cumpra. Consegui ser claro? Pastor, Pois é. quando fala assim que a fé sem obra, ela é morta, mas que obra é essa que eu não estou conseguindo compreender, que será queimada pelo fogo? O senhor explicou e eu estou aqui tentando entender por causa disso. A fé sem obras é morta. O senhor pode explicar, por gentileza? Posso. Tiago 2,16 tem um sentido distinto dessa obra aqui de 1 Coríntios 13:13. Em Tiago 2,16 diz, se você crê, pratique. A obra é aquilo que você crê. Aleluia. Porque às vezes as pessoas falam assim, se Deus me der a condição, eu vou ajudar muita gente. Depois que ele tem a condição, muda. Porque quando eu for pastor, eu nunca vou fazer isso. Pois ele já está fazendo. E assim por diante. Então, a fé sem obras é morta. Agora, aqui em 1 Coríntios 3,13, o que fizemos para Deus? Nós pregamos, nós assistimos os cultos, nós ensinamos, nós ajudamos um ao outro, nós amamos, nós perdoamos, nós defendemos a igreja, nós defendemos o rebanho dos lobos disfarçados de ovelhas, nós sofremos injustiça, nós fomos mal compreendidos, difamados, perseguidos, porque somos zelosos do bem com amor e respeito. E um dia, toda essa obra que fizemos para Deus, ela vai ser queimada no fogo da justiça de Deus. O que passar por esse fogo, o que realmente foi feito por amor, por zelo sincero, vai ter galardão. Aquilo que foi feito por razões diferentes do verdadeiro evangelho, não vai dar em nada. Por isso que talvez o novo convertido vai ter uma coroa maior do que um idoso na obra. Perguntas? Entendi. Pode ser até comparado com as ofertas de Caim e Abel. Completamente. Como também comparado com as virgens loucas, as virgens prudentes, apesar que aqui todos entraram pela graça de Deus. Mas a justa retribuição do seu trabalho vai depender desse julgamento. E é interessante, irmão, muito interessante, que o Senhor não precisava fazer nada disso. Só de dar a vida eterna já está bom. Porém, ele é tão maravilhoso, tão extraordinário, que ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com galardão. Vamos observar a imagem, querida igreja, queridos irmãos. Vamos lá, vamos observar a imagem. Vamos lá, se você mexe na tela aí do seu aparelho, você está vendo coroa incorruptível, coroa da vida, coroa de glória, coroa da justiça, coroa de exaltação. Logo em cima você vê o fogo que queima as obras, e então receba o galardão. As bodas do Cordeiro, e essas bodas maravilhosas, na eternidade celestial, elas vão terminar com a descida de Jesus, aniquilando o anticristo e o falso profeta, prisionando Satanás e iniciando o milênio. Depois do milênio, novos céus e nova terra, juízo final. Glória a Jesus. Alguma pergunta? Amém. Em relação a esse galardão, por exemplo, como se fosse assim, a pessoa faz a obra de Deus, mas por interesse por si mesmo. Sim. Aí tem uma passagem na Bíblia, eu não
não me traz a memória, que esses tais já receberam o seu galardão aqui na terra. Sim, sim, exatamente. É triste, mas é isso, né? E sobre a expressão as bodas do Cordeiro, o que essa expressão traz para nós? A intimidade de Jesus com a igreja. Porque bodas é para casamento. E a igreja é uma noiva imaculada e preparada. O noivo celestial, a noiva remida. Esse é o propósito da vida com Deus. Eu não posso dizer que todos os casais cristãos vivem a plenitude do que é a noiva do Cordeiro. Porém, a família cristã, ela é comparada com a relação entre Cristo e a igreja. Olha Efésios 5:23. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Olha como que a família cristã é comparada, aqui na página 145, é comparada com a relação entre a noiva e o cordeiro. E esse termo, bodas, é justamente para aludir à intimidade espiritual entre o noivo e a noiva, o cordeiro e a noiva. Glória a Deus. Em Apocalipse 19, versículos, a partir do verso 5, nós temos: saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, vós que os temeis, assim pequenos como grandes. Ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Um dos irmãos pode ler agora? Vocês estão comigo? Página 144. Alguém deseja ler? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 5, 10. Aleluia. Irmã, é tão profundo essa união que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, eu me lembro, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve assim: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha isso. A igreja é completamente preparada para o encontro das bodas. Por isso que os obreiros, os pastores evangelistas, diáconos, presbíteros, professores, dirigentes, eles precisam olhar para o rebanho enxergando as bodas do Cordeiro. Tudo que eles fazem é para deixar as pessoas mais prontas ao arrebatamento, porque do arrebatamento serão apresentados como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Olha que coisa linda. Se nós formos em Atos 20 e 28, os irmãos, não deixem de pegar esses versículos, porque eles que são a verdade revelada. Olha só, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos designou pastores, para apacentarem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que nós estamos fazendo quando aconselhamos alguém, quando cuidamos de uma sala de aula, de um conjunto, de um grupo, de qualquer coisa, de uma célula, de um departamento. Nós estamos preparando a igreja de Deus para as bodas. E ela só chega nas bodas
pelo arrebatamento. E ela só é arrebatada em santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, sempre com amor, nunca na carne, fale com as pessoas, santificai-vos, convertei-vos, perseverai, buscai, para que possais ser cheios da glória de Deus, da glória e da graça de Deus. Aleluia. A noiva, como diz aqui a página 145, ela é purificada, leal, vive em comunhão e aguarda esta união celestial. É lógico que é uma figura simbólica. Lá na eternidade, teremos corpos glorificados. Porém, enquanto estamos aqui, precisamos de referências. E o termo noiva, bodas, cordeiro, são referências. Referências da nossa natureza, referências das promessas para nós, referências dos propósitos que nos dirigem. Nunca se esqueça, um homem sem propósito é um homem sem tesouro, sem valor celestial. Teus propósitos são teus fundamentos. E um dos nossos propósitos é que somos a noiva, preparando para as bodas. Ei, Acredita pastor? nisso? Creio. Hein, pastor? Sim, querido. No caso aí, me tira uma dúvida. A noiva é a igreja perfeita, né? Constituída por homens imperfeitos, buscando a santificação, a pureza, né? Fiel a Cristo. Eu farei parte dessa igreja que irá subir, não é verdade? Sim, exatamente. A expressão noiva de Cristo é a metáfora. Representa a igreja resgatada. Se somos fiéis ao Senhor, somos os resgatados. É um conceito teológico a expressar o quê? A relação íntima, especial, entre o Salvador e o resgatado. Não intimidade no sentido carnal, mas no sentido de alma. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo nesta carne, eu viverei na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou pelos meus pecados. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é uma metáfora carregada de sentido, de propósito. Quando eu entendo que ser a noiva é um propósito, eu me separo para o casamento, que é o arrebatamento. Então, Efésios 5, que já foi lido aqui, 2 Coríntios 11, Apocalipse 21, falam de quê? Pureza eterna, união eterna. Aí eu encerro essa explicação, porque eu só tenho 7 minutos e eu preciso entregar uma pedra de ouro para vocês. É uma pedra de ouro, é ouro puro. Eu quero explicar em poucas palavras o que é justificação. Amém? Justificação? Joga um joinha aí para eu ver que vocês estão ligados no mistério. Isso, estão ligados. Muito bem, vamos lá. O que é justificação? Justificação é o seguinte: Jesus morreu na cruz pelos pecadores, ímpios, imperfeitos, destruídos, certo? Tudo bem? Tá. Nisso que Jesus morreu na cruz, o seu sangue nos justifica. Como assim? Romanos 5:1. O que diz Romanos 5:1? Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Certo. Tá. Agora, eu pergunto, quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de seu Filho. Então, a justificação é um processo pelo qual a justiça de Jesus fica entre o pecador arrependido e o Deus vivo. Mas, pastor Eduardo, quer dizer que eu posso pecar à vontade, que quando Deus me olhar vai ver a justiça de Cristo? Não, porque só tem acesso a essa vitória os arrependidos. Os que estão no pecado não têm acesso à justificação. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, os pecadores deixam de ser escravos do pecado e se tornam justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo. Gálatas 2,16 diz: o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo. Então, o homem é justificado pela fé em Cristo. Efésios 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Romanos 5,1 diz: justificados pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que todos os que se arrependeram dos seus pecados foram justificados pela fé em Cristo. E digo mais, eu me lembro agora de Romanos 4,25. Pelos nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí você vai para Tito 3,7. A fim de que, justificados por sua graça, olha aí, justificados por sua graça, nos tornamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quando Jesus olha para o pecador arrependido, quando Deus olha para o pecador arrependido, ele vê a justiça de Cristo. E é por isso que somos a noiva pura para o arrebatamento. Porque o preço pago pela nossa justificação foi o sangue. Se Deus prova seu amor para conosco, foi que em Cristo morreu por nós, no nosso lugar, para que a justiça de Jesus Cristo fosse a minha justiça. Aí vem Romanos 5,9. Sendo justificados pelo seu sangue. Olha que lindo, verso 9. Sendo justificados pelo seu sangue. Somos por Jesus salvos da ira. Então o sangue justifica. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece. Por isso é graça. Por isso que a gente deve, irmão, chorar muito e perdoar sem a pessoa pedir perdão. Porque quem pede perdão merece perdão. E eu não sei se dar o que alguém merece é graça. Graça é dar o que ele não merece. Perdoa. Sem a pessoa pedir. Sem a pessoa querer. Sem a pessoa reconhecer. Perdoa. Perdoa as pessoas. Perdoa olhares, palavras injustas, acusações covardes, incompreensão, egoísmo, sei lá, tanta coisa horrorosa. Perdoa pela graça, porque aquilo que nós recebemos foi muito grande. E eu fecho essa explicação com Romanos 5,1. Sendo justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, Então, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos morar com Ele para sempre, que a gente está em paz com Ele. Amém? A paz do Senhor, querida igreja. Até segunda-feira. Amém. 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 Senhor. Glória a Deus.